Pedro Lourenço já colocou mais de R$500 milhão em reforços do Cruzeiro em menos de 2 temporadas à frente do clube. Vale a lembrança de que no dia 29 de abril, ou seja, no finalzinho desse mês, o Pedrinho BH completa 2 anos à frente da SAF cruzeirense. Investimento em contratações de atletas superou os 500 milhões. Reforço mais caro de todos chegou nessa temporada o Gerson, comprado por R$176 milhões. Dá para dizer que o investimento feito pelo Pedrinho BH nesses 2 anos à frente do Cruzeiro vai muito além dos R$500 milhões em reforços. Isso porque, por exemplo, a folha salarial saiu de R$12 milhões por mês para algo na casa dos R$25 milhões mensais. Isso sem falar em melhorias na infraestrutura e uma série de outras circunstâncias. Queria explicar e comparar o que representam esses 500 milhões apenas em reforços com outras SAFs. O Vasco está bem perto de ser vendido para Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira. E a promessa é de um investimento total no departamento de futebol de R$200 milhões por ano, apenas com reforços. O Pedrinho BH gastou 250 milhões. O Bahia foi comprado pelo Grupo City com a promessa de um aporte de R$1 bilhão em 10 anos. Só que boa parte dessa grana vai ser utilizada para pagamento de dívidas. Somente John Textor investiu mais entre todos os donos de SAFs de clubes. A diferença é que John Textor fez com que o Botafogo se endividasse de uma maneira absolutamente irresponsável. Há quem garanta que hoje o Botafogo deve na casa dos R$3 bilhões como sociedade anônima do futebol. Vamos falar da questão do Arroio, já que a gente falou do Cruzeiro? Então, eu vi a declaração dele lá em Guayaquil. Pegou um pouco mal, né, pra torcida. Internamente, no Cruzeiro... Não pegou? Não foi tanto se eu assim, fosse torcedor do Cruzeiro, eu ficaria um pouco chateado. Mas não deu pra entender o que ele falou? Eu não sei se a nossa produção tem a declaração. Você viu, Hernan? O Arroio falando lá depois do jogo? Putz, eu vi só... Não, ele falou pra imprensa local lá. Eu vi só a repercussão. Então, os caras falaram, pô, e aí, Arroio, não vem jogar aqui e tal? Ele falou assim, ó, com todo respeito ao Cruzeiro, o Barcelona é o clube que eu amo. Espero jogar aqui, espero que o presidente me ligue, porque sempre tive o sonho de jogar no Barcelona. Mas agora sou do Cruzeiro e sou muito profissional. No Equador, o Arroio só jogou pelo Independiente del Valle e na seleção do Equador, né? Não chegou a jogar pelo Barcelona de Guayaquil. Mas ele tem esse sonho. E aí eu fui conversar com algumas pessoas no Cruzeiro, né? Porque falaram assim, ele tem que ser punido, tem que levar uma multa, uma declaração infeliz. Por enquanto, o que eu apurei, não vai ter multa. Entenderam assim a declaração do Arroio como algo, por exemplo, assim, ele é o sonho de infância dele e que talvez seja pro futuro, sabe? No sentido no final da carreira. Ele falou, pô, sou muito profissional, tô defendendo o Cruzeiro. Não dá pra entender? Eu entendi por essa maneira. Eu entendi assim também, mas se eu fosse cruzeirense eu estaria bravo. Exato, até me alertaram aqui e falaram assim, pô, mas ele disse que tá muito feliz no Cruzeiro, que ele tá num momento bom. E aí me alertaram para o perfil do Arroio no dia a dia, né? Que é um cara que se dedica muito, que ele se entrega muito no dia a dia, nos bastidores. Acho que isso é o que conta. Exato, que ele tá muito feliz, que ele contagia o ambiente, que é um cara muito importante pro Cruzeiro e foi uma contratação importante. Então, por enquanto não vai haver multa, vai ter uma conversa normal até para entender. Não vacila, tal. Não vacila, mas assim, entenderam mais como uma declaração de amor assim pro Barcelona, que é algo pro futuro, do que não para agora, entendeu? Foi só uma questão de bastidores ali, nada muito grave, o que eu conversei com uma fonte do Cruzeiro hoje de manhã. Eu não sei se o Bruno viu assim a declaração, eu também enxerguei dessa maneira, Bruno, né? Ele tava falando pra imprensa local, o time de infância dele, acho que ele não calculou que teria essa repercussão aqui. Totalmente. Achei numa boa, eu entendo assim, também não quero ser sommelier de torcedor, cada um enxerga e sente da forma que bem entender, desde que não exista muita falta de respeito, especialmente violência. Então eu entendo o torcedor do Cruzeiro que ficou incomodado, mas se a gente parar para pensar, respirar, olhar com calma, foi uma declaração totalmente natural para a imprensa do país dele, ele foi original, foi honesto, não mentiu, não omitiu nada e abriu o coração, gente. É tão normal, tão bonito. A gente se apega a tanta coisa ruim ultimamente. Mas eu repito, entendo o torcedor que se mostrou incomodado agora, ao ponto disso se tornar um problema, eventualmente uma punição, uma multa. Aí não, né? Pelo amor de Deus, eu acho que faz parte. Não vi e não vejo qualquer tipo de problema nesse tipo de manifestação pública. Até essa conversa que eu tive hoje com uma fonte do Cruzeiro, me usaram de exemplo, assim, não é comparação clara, assim. Mas o Vinícius Júnior, quando ele tá no Real Madrid e ele fala do Flamengo, volta um dia, tenho muito carinho.
até usar de uma Pode certa ser. comparação. O Gabriel assim. Jesus, não fala? Paquetá, quando voltou. Paquetá, o Gabriel Jesus lá no Arsenal. Exato, é mais uma coisa de amor, sabe, declaração pro clube, do que querer voltar agora, entendeu? O problema é se o cara tá aqui fazendo corpo mole, forçando pra sair e tal, e não é esse o caso. Não é esse o caso, porque falam que ele se beleza. dedica muito, um cara muito comprometido, então não é esse o caso. Então, não é esse o caso. E como é que tá a situação do Gerson lá no Cruzeiro, Felipe? Cara, eu tive uma conversa bem longa com essa fonte, né? Quase meia hora ali, então fui apurando vários detalhes e me falaram do Gerson, né? Tanto o Cruzeiro como o Gerson sabe que ele pode entregar mais. Porque foi uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro. E o Gerson, ele se cobra muito nos bastidores, Bruno Cari. Ele externa muito isso para a diretoria, que ele sabe que ele pode entregar mais, que ele tem que puxar a responsabilidade. Teve a mudança de técnico agora também, né? Que pode ser positiva, enxergam que o Arthur Jorge está tendo uma relação interessante com o Gerson, porque ele está puxando para conversa, sabe? Até vou trazer uns detalhes sobre o Arthur Jorge aqui. Mas com o Gerson falando assim, pô, você é o cara, você é um protagonista. Então o Gerson entende isso. O Gerson entende que ele tem que entregar mais, que ele precisa mostrar o valor que foi pago por ele também, entendeu? Uma forma de recompensar. E até quando ele volta pro Brasil, pro Cruzeiro, era com a ideia de mirar a seleção brasileira. Porque vale lembrar, no começo do ciclo do Ancelotti, ele estava ganhando oportunidade, depois foi pro Zenit da Rússia. Era um titular Era absoluto titular. da seleção. Eu não lembro com o Ancelotti, mas com o Dorival pelo menos era. Não, o Ancelotti, acho que foi a primeira ou segunda convocação, chegou a ser... Mas ele jogou com o Ancelotti Jogou, também, né? mas depois ele volta pro Brasil com esse intuito e acaba não se adaptando. Mas então ele se cobra muito e depois do jogo contra o Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro, ele sente um incômodo e aí foi uma lesão que ele até não externou, né? Mas ele queria entregar, queria jogar a final, então ele jogou com muitas dores a final contra o Atlético Mineiro. Estava sentindo muitas dores no joelho e tomou uma injeção. Aquela injeção para tirar as dores e tudo mais. Uma infiltração, Uma né? infiltração e ele não falou para ninguém isso. Porque era um desejo dele jogar, entregar, mostrar para a torcida que ele estava disponível. Então ele tomou a injeção, não falou para ninguém. Então a torcida do Cruzeiro para entender como é a cabeça do Gerson. Ele sabe que ele pode entregar mais. O Cruzeiro entende que ele precisa entregar mais também, até pelo valor que foi pago. Mas ele está trabalhando para isso. Trabalhando para reverter essa situação nos bastidores. E do Caio Jorge? O Caio Jorge? Não, Arthur Jorge. Arthur Jorge. O Caio Jorge tá bem. Tá, tranquilo. mas o Arthur Jorge também. Arthur Jorge tá bem, só que... Ganhou o jogo aí? Ganhou, só que foram 3 jogos e uma derrota, né? Pro São Paulo. Pro São Paulo. Tá. Mas ganhou, então ele ganhou do Vitória. Sim. Levou um ataque do São Paulo. Um ataque do São Paulo. Do Roger Machado, viu, Viola? Critica mais Roger Machado. Fala dele, Viola. Ele não pode ficar quieto, né? Tá quietinho. E ganhou agora na Libertadores. Ganhou agora na Libertadores, mas assim, o Arthur Jorge não tá feliz com a situação ainda não, tá? Não dá pra dizer que ele tá feliz, porque ele sabe também que o Cruzeiro pode entregar muito mais. O Arthur Jorge, bem, né? ele sabe, ainda bem que ele sabe. O Cruzeiro tem um elenco muito bom, ele acredita, tanto que ele chega ao Cruzeiro, ele não pede nenhum reforço. Ele acredita que os jogadores que estavam à disposição são os caras disponíveis, são bons. Então o Cruzeiro tem um elenco razoável. Por mais que tenha essa situação com o Wallace agora. O Wallace está afastado, deve ser negociado no meio do ano, tá? Ele sabe que eu depois eu trago mais bastidores sobre isso. Mas sobre o Arthur Jorge, ele ainda está incomodado com a situação porque ele acredita que pode melhorar. E o time tem capacidade para isso. E precisa dar uma resposta rápida. E até umas questões aqui, o Cruzeiro, ele precisa dar uma resposta, até porque ele tá na 20ª... Não, tá na... Ganhou um jogo só no Brasileiro. Exatamente. Tá em penúltimo. Penúltimo no Campeonato Brasileiro. É o Mirassol ainda que tá atrás. Acho que é o Mirassol, né? Então o Cruzeiro tá na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro e eles entendem que essa situação no Brasileirão incomoda muito. Mas o Arthur Jorge está consciente, me passaram umas questões de bastidores ali, que ele tem um estilo paizão, mas aquele paizão que dá muita bronca, sabe? Que ele cobra muito, é muito rígido nos treinamentos, muito rígido com a questão física, muito rígido com a questão tática e principalmente com o horário. Me alertaram essa questão, que ele, com o horário, é um cara assim, é o estilo europeu, né? Tem que chegar antecipado no treino, tudo certinho. Então ele tem orientado muitos jogadores, buscado conversar, até como o Diniz no seu primeiro dia de Corinthians buscou individualmente conversar com os atletas, o Arthur Jorge, por diversas vezes, tem feito esse trabalho. Puxado esses lideranças do elenco, esses mais jovens, trazer para perto e aí agregar e mudar essa situação o mais rápido possível. Agora aqui, nesse momento, você consegue enxergar 3 vitórias do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro terá 3 jogos em casa nessa sequência, né? Depois dessa sequência fora de casa, 2 partidas, contra o São Paulo e ontem contra o Barcelona em Guayaquil, o Cruzeiro agora tem o Bragantino, domingo às 6h30, jogo no Mineirão, 11ª rodada da Série A.
Depois o jogo contra a Católica, jogo marcado para quarta-feira, e esse jogo às 7 horas da noite, né? No Mineirão, jogo da Libertadores. E aí depois, no sábado do dia 18, na outra semana, logo na sequência, jogo às 8h30 da noite, 12ª rodada do Brasileiro, o Cruzeiro recebendo o Grêmio. São os 3 jogos do Cruzeiro, os próximos 3 jogos, e em casa do time comandado pelo técnico Arthur Jorge. É loucura, Rafa, projetar 3 vitórias aí? Não é loucura, é claro que pelo que a gente vê no Campeonato Brasileiro fica difícil de projetar isso, mas assim, essa pra mim é a sequência mais importante do mês de abril. E era importantíssimo que o Cruzeiro vencesse ontem, justamente para que fizesse sentido. Você tem 3 jogos no Mineirão. Torcedor do Cruzeiro, eu não tenho dúvidas que vai fazer a sua parte, porque ele sempre faz, mesmo quando esse time não tá merecendo muito, né? E aí é fundamental vencer o Bragantino. Se você engata a segunda vitória na Libertadores, você já se coloca numa posição muito interessante para o próximo jogo contra o Boca Juniors. E fundamental vencer o Grêmio. O Cruzeiro está num momento no Campeonato Brasileiro que ele precisa pontuar a qualquer custo, e em casa é 3 pontos, assim, é inegociável. Eu estou dizendo que é fácil, que os adversários são tranquilos, é evidente que não. Mas o Campeonato Brasileiro, gente, você tem que competir a cada rodada. Eu tava assistindo, até porque eu escalei quase que o time do Grêmio inteiro no Cartola na última rodada. O Grêmio não conseguiu vencer o Remo. Fez isso? Eu fiz. Acho que eu que ziquei eles, inclusive. Capitão e não sei o quê, e os caras, né, mas... não conseguiu vencer o Remo. O Remo pontuou lá, e o Remo com um jogador a menos, se eu não estiver enganado, desde o primeiro tempo. E ele se desespera, porque parece que ele esqueceu que ele tinha cartão. Vocês viram o lance? Sim. Não é que ele fica bravo com a Edna, ele fica tipo, o que eu fiz? Meu Deus, não. Louco. É engraçado ver esses momentos de humanidade assim, do jogador, né? Mas esse é o Campeonato Brasileiro, assim. E esse mesmo Grêmio pode chegar aqui e fazer um grande jogo e vencer o Cruzeiro, né? Deus abençoe que não, mas esse é o campeonato, isso aí. Esse é o campeonato. Então o Cruzeiro vai ter que... Poxa, o Bragantino... Eu, aqui no dia, a gente... no momento que até, Flamengo, né? O Samuel ainda falou assim, não vou colocar com coração, né? Que se fosse com coração, eu colocava o Bragantino. O Bragantino venceu muito bem, poderia ter sido demais. Então esse é o Brasileirão. E isso também é bom pra nós. Significa que mesmo na situação que nós estamos, se esse time competir, que ele já deu mostras disso, que quando ele compete, ele consegue encarar todos os adversários que ele enfrenta, não tem por que não pensar. E isso tem que estar muito claro. Essa sequência é a sequência mais importante do mês de abril. São 3 jogos em casa. Agora, eu sei que a viagem é desgastante, mas é um período longo entre terça-feira e domingo que a gente não vai ter sempre. É se preparar muito bem, usar muito bem o elenco, a minutagem dos principais jogadores para poder engatar. Tem que pensar nessas 3 vitórias, porque 3 vitórias aqui nos colocam numa situação muito bem encaminhada na Libertadores, e a depender do que acontecer no Brasileirão, a gente já pode começar a sair desse buraco, né, que nesse momento parece sem fundo, mas que a gente precisa em algum momento começar a dar passos para frente, e tem que começar domingo. E esse Bragantino, hein? Será que jogou tudo contra o Flamengo? O valor? Cara, é uma equipe... apertar aqui no Mineirão. É uma equipe bem organizada, assim, do Wagner Mancini. Mas o Cruzeiro tem que vencer o Red Bull Bragantino. O ano passado foi um jogo bem complicado. O Cruzeiro o Cruzeiro sai atrás. Isso mesmo, belíssimo gol do John. Foi. E o Cruzeiro empata com o Lucas Silva, belíssimo gol de fora da área. O Cruzeiro estava tendo muita dificuldade no jogo. Eu não me recordo quem faz o tento da vitória. Kaique faz o tento da vitória? Boa. Mas eu lembro do gol do Lucas Silva, então foi um jogo bem, bem complicado pro Cruzeiro. Estávamos juntos nessa lá. Boa. Foi um jogo bem complicado, eu espero um jogo complicado de novo, mas o Cruzeiro tem que olhar para essa sequência, como disse a Rafa, né? É o pote de ouro no final da estrada, essa sequência aí. E foi muito importante, como disse a Rafa também, vencer no dia de ontem, no jogo fora de casa, né? Porque aí você traz o aspecto confiança para jogar diante do seu torcedor. Não vai ser fácil, mas o Cruzeiro tem que olhar o seguinte: saindo vencedor dessa sequência, você pode... a Rafa disse tudo, na verdade, né? Ficar numa situação extremamente boa na Libertadores e quem sabe já está fora do Z4. E aí, fora do Z4, você olha o campeonato na linha do horizonte, né? O Cruzeiro ainda está olhando o campeonato assim, ó, né? Do buraco que ele está olhando para cima.
O Cruzeiro precisa de sair desse Z4 para olhar a linha do horizonte e é isso, Léo. 3 jogos no Mineirão, a gente tem certeza que vamos ter uma média de público muito alta nesses 3 jogos. O torcedor do Cruzeiro vai atender esse chamado e os jogadores precisam de carregar o aspecto confiança, dedicação. O jogo de ontem, ele tem que ficar para trás no sentido do resultado, mas eles têm que conseguirem conectar a atitude dentro do campo, a coragem, né? Quando você vê jovens fazerem a partida que fizeram, o Kaique e o Christian tiveram personalidade para chegarem junto quando precisavam e para jogar também. O Kaique dando o chapéu, o Christian dando o chapéu no primeiro... Não estou falando do jogo bonito, mas o Christian fez várias jogadas no meio campo, às vezes de driblar 1, 2, tocar e ter personalidade. O Cruzeiro quis jogar, teve personalidade para jogar, então esses caras precisam de se conectar com isso, Léo. E a gente vai precisar de mais nessa sequência aí, que seja uma sequência de 3 vitórias do Cruzeiro e já terminando com o Cruzeiro ali no jogo contra o Grêmio, saindo desse Z4, conseguindo encaminhar contra a Católica uma posição muito boa, né? O Cruzeiro ficaria numa posição excelente, conseguindo somar 6 pontos em 6 pontos possíveis no grupo D da Libertadores. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.